O episódio começa dando protagonismo para um jovem príncipe nascido para reinar, mas obrigado a aprender a fórmula de Bhaskara. Seu professor particular estava dando respostas longas e difíceis, então o príncipe simplesmente criou seu próprio teorema. Essa foi uma nova descoberta no mundo da matemática. O professor foi correndo criar um relatório e expor tamanha inteligência para toda a sociedade. Mas para o príncipe, tudo isso não passava de uma chatice. Até que um dia ele ficou frente a frente com a futura vilã deste reino. Seu papel será separar Vossa Alteza e a heroína. E no episódio final, o pequeno príncipe deve ficar com cara de tacho. Este é Cecily Alpasta, o primeiro príncipe do reino de Alpasta e seu príncipe herdeiro. Já a vilã da história, que na verdade é a noiva do príncipe, se chama Bertia Notes, filha de um marquês. Ninguém entendeu nada do que aquela menina estava falando. Então, para descontrair, o príncipe Cecily convida sua futura noiva para tomar chazinho da tarde. A propósito, esse aqui é o Zenão, o mordomo real. Entretanto, percebe-se que Cecily é calmo demais para alguém que é praticamente uma criança. Ela até sugere que ele é uma reencarnação, não sei porquê. No entanto, Cecily só aprendeu a se portar como um homem meio chato. O que é fato que ninguém suportaria dois príncipes iguais a ele, seria como uma tortura. Então, ele pede que Bertie explique o que ela disse antes, já que ninguém conseguiu entender nada. Ela concorda e diz que tem lembrança de uma vida passada, onde nasceu e cresceu no Japão. Naquela vida, ela desfrutava de histórias apresentadas com visuais animados, semelhantes a romances, e amava especialmente os jogos. Quando suas memórias retornaram, ela percebeu que um desses jogos se passava exatamente nesse mundo, o que significa que ela conhece todo o cenário e também o futuro. Ela explica que ele se apaixona pela filha de um nobre, enquanto ela se tornará vítima. Depois disso, ela se torna extremamente ciumenta e passa a ser a tormenta da heroína. Tudo isso enfureceu o príncipe, que futuramente deve romper o noivado e levar a família da vilã à ruína. Ou seja, ela correu e não saiu do lugar. O príncipe terá a esposa perfeita e o final perfeito, mas apesar disso, a Bertie está disposta a fazer isso lindamente. Ela se tornará uma linda flor malvada de primeira linha, supostamente. O trouxa Cecily continua sem entender. Ouvir pessoas e entender elas é extremamente difícil para alguém como ele. Embora, nesse caso, a imaginação da Bertie seja ou muito hiperativa ou ela realmente tem o poder de prever o futuro. Mas isso não importa para ele. Em sua cabeça, Bertie só queria virar a pessoa do cenário que ela mesma imaginou. E convenhamos, desde que isso não dê dor de cabeça para a futura rainha do pedaço, ele não tem objeção nenhuma. Ele pergunta sobre a tal flor do mal de primeira classe que ela havia mencionado, que é apenas o futuro. Basicamente, as mulheres deste reino caminham para o abismo sem hesitação, forte, nobre e bonito. O príncipe Cecily começa a analisar a garota, mas acaba não encontrando nenhuma qualidade nela. A coitada ficou toda envergonhada, afinal ele entendeu tudo errado. Bertia nunca teve chances devido à sua aparência questionável, e ela não tá nada bem com isso. Tudo aquilo que foi dito se resume a Bertie do jogo, não a uma civil qualquer do Japão moderno que dormiu e reencarnou do nada. Sua vida passada era baseada em uma convivência dentro da sua própria bolha, ou seja, ela tem fobia social e vivia escondida, encontrando conforto no príncipe Cecily. Por essa razão, ela vai ser uma flor do mal honesta e justa. Eu não entendi o que ela quis dizer, mas a Bertia bateu na mesa e disse que vai aprimorar o sistema e só depois entrar naquele jogo. Depois dessa conversa torta, ela vai embora do Palácio Real, e é nesse exato momento que o príncipe Cecily decide que vai ficar de olho nessa garota meio louca. Bertia não tem lá as melhores maneiras para lidar com a nobreza, e o príncipe continua sem entender metade do que ela diz ou faz, mas Cecily achou ela divertida. Por esse motivo, ele sente a necessidade de guiar essa garota para o caminho certo. Apesar de já saber desde o começo o que vai acontecer com ela, o Cecily acha que o mundo é um tédio, quase nunca sente que fez algo que valesse a pena. Por isso, ele bota fé que a Bertie não vai decepcionar. Um ano inteiro se passa com o rei mandando mensagens para ver se a menina ainda tá viva, até que chega um relatório dizendo que a Bertie simplesmente se trancou em casa durante todo esse tempo. Isso deixa todo mundo preocupado, já que ela é agitada por natureza. Ninguém entendeu o real motivo por trás daquele isolamento, mas o rei comenta com Zenão que na verdade ela tem energia de sobra e que com certeza vai dar as caras logo logo. Alguns dias depois, a Bertia chegou ao palácio de Alpasta. O príncipe mal bateu o olho nela e percebeu que a aparência dela mudou completamente, confirmando que os relatórios não estavam mentindo. A Bertia havia ralado muito para conseguir perder peso. Quando ela tenta falar com o príncipe, acaba sendo agitada demais, e o Marquenoches dá logo um coquinho na cabeça, repreende e disse que aquilo não é jeito de conversar com o príncipe. Ambos se curvam e pedem desculpa pelo comportamento grosseiro. Entretanto, o príncipe achou isso bastante infantil e adorável, deixando a Betinha totalmente tímida. Ela pediu que ele repetisse o termo, pois gostou bastante. Todavia, o seu pai começou a falar uns negócios meio estranhos, dizendo que sua filha nunca deveria se deixar levar pela beleza de alguém. Os príncipes não têm emoção, são frios e nunca sorriem. Dito isso, ele foi mais grosseiro que a própria filha, falando
negócio desses na frente do príncipe Cecily. Mais tarde, o príncipe se senta com sua futura noiva para tomar outro chazinho. Betty estava com um cachorro a tiracolo que nunca largava dela por nada. Ela pede desculpa por isso, embora o Cecily nunca dê importância. Em seguida, ele oferece alguns docinhos, mas a Betty começa a entrar em pânico porque ela tá de dieta. Mas o príncipe explica que mandou fazer o bolo com menos açúcar, já que ele mesmo não é chegado a coisas tão doces. Segundo ela, aquilo era uma delícia. Durante esse rolê todo, o príncipe repara numa coisa. A Betty não parece estar fazendo o menor esforço para ser uma vilã. Se bobear, ela tá indo na direção completamente oposta. Depois, eles começam a falar sobre a festa que vai rolar no dia seguinte. A Betty, batendo no peito, diz que como vilã de primeira classe, vai cumprir seu papel ao lado dele com toda a nobreza. Isso deixa o príncipe com um pingo de vergonha alheia, porque ela tá forçando muito a barra para parecer confiável. Ela também implora para que ele guarde aquele papo de vida passada como um segredo, porque a alta sociedade nunca entenderia e as consequências poderiam ser muito ruins. Cecily responde que uma flor do mal que se expõe a ataques seria considerada de quinta categoria. E a Betty capta aquela mensagem na hora. Derrotar inimigos na surdina é coisa de gente fina, primeira classe, enquanto ficar gritando aos quatro ventos e cavando a própria cova é coisa de vilã de terceira classe. Ela então garante que é muito diferente da Betty do joguinho e que vai se tornar uma vilã maravilhosa e nobre. No meio da conversa, o príncipe avisa que amanhã é o aniversário dele e que ficaria super feliz se ela comparecesse à celebração. No entanto, a Betty mais uma vez começa a entrar em pânico. Isso significa que no próximo aniversário dela, quando ela completar 10 anos, a mãe dela vai bater as botas. Ela começa a chorar, lembrando que segundo o roteiro da história, a mãe morre por causa de uma epidemia que estoura no começo do verão, um pouquinho antes do aniversário de 10 anos dela. A tal doença se espalha num piscar de olhos e vira uma infecção perigosa e super difícil de controlar. O grande problema é que a cura depende de uma árvore raríssima chamada Luna, e a quantidade disponível não será suficiente. Um monte de gente vai morrer, incluindo a mãe da Bertia. Ela conta que seu pai vai procurar planta que nem louco, vai pedir arrego pro rei, mas não vai dar conta de nada. Ouvindo isso, o príncipe responde com aquela calma de sempre. Ele explica que a Luna é na verdade uma planta medicinal raríssima e um pesadelo de cultivar, mas ele a tranquiliza, dizendo que essa tragédia toda só vai rolar daqui a um ano. Ou seja, se eles começarem a se preparar a partir de agora, dá pra salvar não só a mãe dela, como também o reino todo. Ele promete que sempre vai estar ao lado dela e que se eles se veem em apuros de novo, eles vão pensar numa solução juntos. Cena corta para um ano depois, na residência dos Noches. É o 10º aniversário da Bertia. Ela vai até o príncipe e diz que queria ter bolado uma estratégia melhor contra tal epidemia, mas em suas cartas ele continua mandando mensagens relaxadas, dizendo que estava tudo bem. Ela suou a camisa, tentando coletar as lunas, mas não conseguiu quase nada. Mesmo assim, o verão chegou, a doença não se espalhou e a mãe dela continuou vivinha da Silva. O príncipe confessa que não tinha sacado o nível da ansiedade dela. Para ele, estava tudo sob controle, por isso ele continuou tranquilizando elas nas cartas. Mas então, ele diz que a epidemia finalmente começou, do jeitinho que ela havia previsto, mas já havia sido contida. Usando a fofoca do futuro que ela deu, ele descobriu qual era a doença antes da hora e simplesmente inventou a cura. Quando a galera começou a ficar doente, o tratamento já foi aplicado na mesma hora. A Bertia ficou em choque e também preocupada com a revelação, mas o príncipe a acalma e sugere que eles vão lá para o jardim, onde ele pode explicar a história toda. Um ano atrás, ele chegou pro Zenão e disse que ia começar uma pesquisa na Biblioteca Real para descobrir tudo sobre a tal Luna. Depois de ler e estudar feito condenado, ele conseguiu cultivar a bendita planta com sucesso. Depois disso, ele foi atrás de criar a cura. Para fazer isso, precisava primeiro identificar a doença misteriosa. Então ele começou a fazer questionários dentro do Palácio Real. Com a ajuda de mais livros, o Cecily conseguiu criar um frasco único de remédio, que a propósito foi mais simples do que o esperado. Só que existia um baita problema. Não dava para provar que isso realmente funciona sem ter o paciente de verdade. Então, para conseguir uma cobaia, ele precisou envolver os adultos. Ele fingiu estar curioso sobre uma certa doença e convidou um médico especialista para ser seu professor particular. Ele alugou o médico, debateu sobre surtos, contágios e como combater o problema. Ele também falou até não poder mais sobre os efeitos da Luna, como se fosse obcecado pela planta, e conectou ela com o risco de uma nova epidemia. No começo, o médico achou que não ia dar em nada, dizendo que os efeitos deviam ser mínimos, mas depois de uns meses extraindo as propriedades da folha, o médico finalmente concordou que a Luna poderia ser eficaz. Mas no fim das contas, a primeira presa da infecção foi o próprio médico. Felizmente, o príncipe forneceu tratamento para ele, mas foi surpreendido quando a situação toda parecia ser bem real, exatamente como a Bertie havia descrito no começo. Ele admite que no fundo, o inconsciente dele acreditou naquela história maluca da maluca. Ele também reflete que a ansiedade e dificuldade que teve para guiar o médico pelo caminho certo poderia ser culpa do seu próprio mau hábito. Ele aprende as coisas rápido demais e esquece
esquece que pessoas normais precisam de explicações. Ele a tranquiliza, dizendo que nunca tentou ignorar os sentimentos dela. Afinal, como príncipe, ele manda e desmanda na biblioteca real e, com permissão do seu pai, pode convocar qualquer gênio do reino para ajudar. A Bertia simplesmente ficou maravilhada com toda essa situação. A doença foi contida e sua mãe agora estava salva, além de que ninguém morreu pela epidemia. Nesse momento, o príncipe avisa que tem um presente de aniversário para ela, completamente feito à mão. O presente foi simplesmente a cara dela. A Bertie estava namorando aquela coisa enquanto ele explicava que era um antídoto universal. Ele pesquisou até encontrar um livro específico na biblioteca real e usou todo o seu conhecimento para fabricar a poção. Como ela vai se tornar a esposa dele no futuro, ele queria algo para proteger a garota caso sua vida estivesse em perigo. E ainda manda charme, dizendo que o frasco combina perfeitamente com ela. Agora, porque isso seria romântico e eu não sei. A Bertie ficou totalmente agradecida do fundo do seu coração e decide que para pagar por tanta bondade vai fazer questão de cumprir o seu papel. Ou seja, ela não desistiu coisa nenhuma de ser vilã. Ela levanta a cabeça e declara que vai ser espetacular, levando até mesmo seu pai para o mesmo caminho. Por fim, ela promete fazer absolutamente de tudo para garantir que Sua Alteza e a heroína do jogo alcance o tão esperado final feliz.